A indústria cultural é um conceito dos anos 40, criado por dois filósofos, Adorno e Horkheimer. Eles apresentaram esse conceito num livro chamado Dialética do Esclarecimento. Pensando então no termo indústria, a produção massificada em série. A indústria cultural, ela não foge disso. Ela produz um produto cultural, uma cultura feita para o consumo. Dessa maneira, a música, filme, espetáculos e outras obras são desenvolvidos sobre a lógica de produção em massa. A indústria cultural possui uma grande influência no pensar do outro, positivamente quanto negativamente. Ela traz um impacto para a sociedade transformar-se em consumista e contribui, influencia para a formação do indivíduo. Adorno e Horkheimer desenvolveram o conceito de indústria cultural para designar o modo com que os produtos culturais de vários setores artísticos são fabricados seguindo a lógica do dinheiro e como os meios de comunicação determinam seu consumo. A conclusão que eles chegaram sobre a arte foram duas. Primeiro, a arte deixou de ser um produto autêntico, exclusivo, e passou a ser um produto fabricado em larga escala. Segundo, a arte deixou de ocupar apenas aqueles lugares dedicados exclusivamente à sua contemplação e passou a ocupar lugares comuns da sociedade, ou seja, se popularizou. A arte virou um produto e passou a servir um capital, perdendo as suas características exclusiva e original e sua voz de protesto, passando a ocupar apenas o lugar de produto a ser consumido. Um exemplo simples de exclusividade é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Isso tudo gera uma alienação. A cultura de massa está relacionada ao capitalismo e tem como princípio a educação de uma sociedade ou parte dela, motivada exclusivamente por uma relação de consumo. É um lazer alienado, onde a indústria que vai produzir rádio, televisão, cinema, tudo visando e determinando o lucro, é claro. Ou seja, vendem esses produtos aos consumidores, onde fica alienado, mergulhando na ilusão de que tudo está acessível a essa sociedade nesse atual momento. Vamos lá. Padronização de formas culturais. Isso significa, no ponto de vista filosófico e sociológico, padronizar é criar uma tentativa de simplismo na produção de acesso aos bens culturais e tentar, ao mesmo tempo, levar aquilo que é diverso para uma coisa única, um pouco mais único. Um exemplo disso é o Fordismo. A influência da indústria cultural sobre os jovens é quando ele passa a adquirir objetos do momento que estão na moda, tipo celular, tênis. Isso é influenciado através da propaganda. E a cultura é uma mercadoria que está submetida à lei da troca. Na lei da troca, porque assim, quando esse produto não te proporciona mais o prazer do novo, você já o descarta, você já fica voltado ao lançamento do momento, ao que o seu amigo, ou o que está na novela, o que está no filme, o que o personagem está usando. Então você descarta em busca do novo. Então, a indústria cultural ela vai produzir um determinado bem e ela não vai visar atingir uma determinada camada social apenas. Ela tende a atingir determinada camada social e se expandir. Um exemplo disso é o cinema. Ele era restrito a um determinado grupo social e aí ele se expandiu de tal forma que hoje em dia todas as classes sociais têm acesso ao cinema, por exemplo. Que a gente está falando em cinema, né? Da influência que a indústria cultural traz através do cinema. A gente quer estar abordando o filme Matrix e fazendo uma visão sociológica, trazendo uma comparação com a nossa realidade. Esse filme que foi campeão de bilheteria, um filme de grande sucesso e que teve grande influência até mesmo no cinema, entre os jovens. Então a gente quer estar comentando um pouco dele a partir de agora. No dia 21 de maio de 1999, o Matrix estreava nos cinemas, aí gerando grande impacto em toda a indústria e trazendo novidades para a cultura pop. Esse filme foi muito comentado, se fosse se ele tivesse surgido nesse momento, ele se tornaria meme, ele se tornaria o auge, todo mundo usaria alguma cena do filme Matrix em suas participações em redes sociais e tudo mais.
Porque nessa época estava próxima a virada do milênio e muitos buscavam uma base para a sua vida e muitos acreditavam em uma história sobre o fim do mundo. Então, toda aquela tecnologia do filme, o jeito que o Neo se desviava das balas, a roupa, como eles se vestiam, tudo aquilo fez muita gente pensar como todo esse paradoxo desse filme, que tinha uma influência muito grande sobre a humanidade, se a humanidade existia ou não. Isso aí acabou fazendo muita gente pensar, justamente por ser nessa virada de milênio, né? Então, uns acreditando que o mundo acabaria, como seria esse fim do mundo? Eu vou estar fazendo um resumo do artigo de Wallace Armani, o professor de idiomas e analista social do Instituto Curitiba. Então, agora eu vou contar para vocês mais ou menos a história do filme Matrix, do primeiro filme, tá? Matrix é um filme de ficção científica que apresenta um mundo dominado por máquinas. A humanidade é utilizada como bateria para as máquinas e está preso dentro de uma realidade chamada Matrix. Seus corpos ficam encapsulados em uma espécie de mega plantação, fornecendo energia necessária para que as máquinas possam continuar funcionando. E tudo é monitorado. A humanidade não possui mais consciência da vida como ela conhece e não existe mais. Então, os sobreviventes estão mergulhados em uma ilusão, escravizados por máquinas. A humanidade não tem mais vontade própria e está inserida numa coletividade pré-programada. E existem aqueles que descobrem o que de fato acontece e conseguiram se libertar da Matrix e viveram no subterrâneo chamado Zion. Eles lutam contra as máquinas e buscam a liberdade desta humanidade. No filme, o figurino do Matrix ele é muito forte, ele é muito icônico, assim. Então, o figurino ele acaba influenciando a moda, trazendo o couro, o vinil, as cores mais frias, como o preto, o verde, o azul, influenciando até mesmo o figurino de outros filmes, como os X-Men, os óculos dos personagens, que virou tendência. A prova que uma estética foi muito inserida na cultura de forma marcante. Agora eu quero falar um pouquinho da cena mais comentada de todos os tempos do filme Matrix, né? Essa cena foi caríssima para ser reproduzida. O efeito em que vemos a cena em que o Neo desvia das balas, o mundo ao seu redor parece congelar. Essa cena foi revolucionária. É, essa cena foi imitada por muitos. Essa técnica passou a ser reproduzida em outras produções cinematográficas e até nos dias de hoje ela é reproduzida em videogames ou em eventos. Agora, a gente quer falar um pouquinho, a gente quer trazer para a nossa realidade, para a nossa atualidade, essa forma ilusória que os personagens viveu no filme Matrix, que os atores interpretou do filme Matrix, a gente quer trazer para a nossa realidade a forma como muitos vivem de forma ilusória. Segundo o professor Wallace Armani, eu quero trazer uma visão do sociólogo. Como é ser o sociólogo? Qual a função do sociólogo? Então, o sociólogo ele não realiza experiências em laboratório como outro cientista. Ele dorme sociólogo e ele acorda sociólogo. Ele se insere dentro de suas análises e as pessoas à sua volta se tornam objeto de estudo. Ele recolhe informações, reflete, debate, interpreta e tenta entender como a humanidade se deixou ser encapsulada e manipulada. Em Matrix, eles são manipulados por máquinas. E na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente é manipulado pelo sistema. Então, assim, os dois, eles deixam viver por ilusões. Para questionar a realidade, existe uma mente curiosa, uma mente aberta, sobre como o mundo funciona. E esses questionamentos eles são capazes de transformar nossas vidas. Viver nas ilusões, onde somos manipulados, confirma a interpretação onde parece que não sabemos se estamos dormindo ou acordado, ou apenas deixando de questionar. A humanidade é manipulada e usa-se seus corpos e seus impulsos elétricos como forma de energia para alimentar as máquinas. Na realidade, na atualidade,
Como a sociedade é usada, vivendo na ilusão para alimentar o sistema. Falando do filme, o homem que vive em Zion sabe que a Matrix é construída e manipulada, sendo uma representação, ele interage com ela. O mesmo que o sociólogo faz no cotidiano com a nossa realidade. Ele vive, interage na sociedade e até mesmo se deixa ser manipulado também. Então, ele é um homem que busca um outro eu, que questiona sua existência, sua realidade. O sociológico consegue trazer para a sua realidade em que está imerso a dúvida que o contexto do filme ressalta é que será que tudo que vivemos é real? Quando pensamos em indústria cultural, cinema, realidade, vira uma bagunça, mas uma bagunça organizada na nossa mente. Porque somos o que produzimos e produzimos o que pensamos. O nosso processo de formação como ser humano e parte da sociedade nos leva a pensar como se dão as escolhas. Será que elas são mesmo nossas ou somos levados a fazer essas escolhas mediante as circunstâncias em que vivemos? A produção fílmica, o cinema, nos oferece vantagem para a realização de leituras, aprendizagem, para a nossa vivência, para o nosso trabalho, no conjunto das relações sociais e das configurações políticas em quais estamos imersos. Precisamos despertar e usar nossas informações e esses acessos à tecnologia para despertar para novas possibilidades de chegar ao ser que somos, de reconhecer quem somos e qual é o nosso papel nesse contexto. Os recursos como áudio, TV, internet virou uma ferramenta para o professor dinamizar suas aulas, já que a tecnologia se articula como um dos eixos mais visíveis nas práticas discursivas da atualidade, se tornando imprescindível como forma educacional. A pílula azul não muda nada. A pílula vermelha é a verdade desagradável, é a porta de saída, é a fuga de um mundo feito de ilusões. Isso aqui é uma releitura da alegoria da caverna. Essa alegoria não é o único conceito filosófico presente na trilogia Matrix, mas certamente é o mais popular e é o que faz mais diferença para a narrativa geral dos filmes. Nessa parábola, Platão imaginou seres humanos que nascem e morrem acorrentados no fundo de uma caverna. Eles ficam de frente para uma parede e tudo que eles enxergam é a própria sombra. Se você vivesse nessas condições, você acabaria concluindo que você é a sombra na parede. E mais do que isso, você acreditaria que a realidade é um mundo formado por sombras projetadas. Para sair dessa condição, para sair dessa ilusão e compreender a verdadeira natureza da realidade, você precisaria ser retirado das suas correntes e levado para fora da caverna. Certamente não seria um processo fácil, seria bem doloroso. E o processo do Neo também expressa essa dor. Com essa alegoria, Platão aponta para a possibilidade de que o nosso mundo seja igualmente ilusório, uma manifestação, uma projeção ou uma sombra. Platão contestava a natureza da realidade com os elementos que estavam disponíveis para ele naquela época, luz e sombras. Em 1999, Matrix faz o mesmo questionamento, usando computadores, simulações e todo um aparato tecnológico que não estava disponível nos dias de Platão. Questionar a natureza da realidade não é uma coisa nova. A humanidade fez isso em todas as épocas e em todas as sociedades que conseguiu formar. A diferença é que no século XXI, os computadores fornecem uma analogia um pouco mais sofisticada para entender como é possível que todo o universo seja apenas uma ilusão. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Isso é tudo, pessoal! Boa noite a todos! Isso é tudo, pessoal.